Fala galera, Fabrício Kika aqui. Você já deve me conhecer aí do Resenha da TV Coluna do Flamengo. Eu estou à frente aqui do Westpac Stadium em Wellington, na Nova Zelândia. Eu sou arquiteto, sou urbanista, dou aula na Faculdade de Arquitetura e atualmente eu estou liderando uma pesquisa sobre estádios de futebol. Nessa série de programas, a TV Coluna do Flamengo vai trazer para você todas as informações necessárias para que a gente comece a discussão do nosso próprio estádio. Nós vamos falar sobre arquitetura, características do estádio, nós vamos trazer exemplos internacionais, vamos falar de localização e tudo que você precisa saber a respeito do nosso estádio. Então fique aqui conosco, acompanhe o canal, se inscreva, marque a notificação e faça parte dessa família. Hoje começamos a discutir sobre localização. Bom galera, como eu havia falado, nós agora vamos começar a falar de localização. Mas antes de entrarmos mesmo na questão da localização, eu queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu sou arquiteto e urbanista, mas eu trabalhei minha vida inteira no Brasil desenvolvendo negócios imobiliários. Eu comprava terrenos, é claro, para uma empresa, não eu mesmo, né? Eu comprava terrenos para uma empresa e viabilizava negócios, tanto residenciais quanto comerciais, shopping center, industriais, era o que eu fazia. Comprava terreno, montava a estrutura do negócio e a empresa tocava o negócio para frente. Essa é a minha experiência combinada com a experiência que eu tenho agora como professor na Faculdade de Arquitetura, pesquisando sobre estádios, fazendo uma pesquisa acadêmica sobre estádios de futebol. Antes da gente começar a falar do terreno propriamente dito, o Flamengo vai ter que tomar uma decisão com relação a esse negócio. E a decisão não é se vai ficar com o Maracanã ou não. A decisão é qual modelo de negócio que o Flamengo vai querer adotar. O Flamengo está disposto a ser um administrador imobiliário? E por quê? Porque se o Flamengo quiser, o Flamengo pode montar um estádio com lojas, com um shopping center, cinemas, restaurante, museu, porque o estádio do Flamengo vai atrair gente. As pessoas vão querer visitar o estádio do Flamengo. Não só os torcedores, mas turistas, enfim, vai fazer parte da cena turística do Rio de Janeiro. Mas para isso o Flamengo vai ter que investir um pouco mais de dinheiro na frente para montar esse time imobiliário. Ou então contratar uma outra empresa, mas de toda maneira vai ter que ter uma série de profissionais dedicados à parte imobiliária. Ou o Flamengo pode optar pela coisa mais simples possível, mais espartana possível, estádio com bares e só isso, e partir para o modelo super simples. Os dois negócios são diferentes e o investimento, a questão da dívida que o Flamengo vai contrair é mais ou menos parecida, porque desenvolvendo um negócio bem feito, com lojas, etc., o Flamengo vai conseguir arrecadar um pouco mais de dinheiro também na saída. Isso é uma outra discussão para uma outra hora. Escolhido qual modelo de negócio, ou qualquer um dos dois, dependendo da localização e do terreno, parte-se para um segundo movimento. O segundo movimento não é achar o terreno ou começar a negociar o terreno, é conhecer o torcedor. Até agora, eu não vi nenhum comentário com relação a conhecer o torcedor do Flamengo. O que é isso, moçada? É saber o seguinte, da onde o torcedor está vindo, como o torcedor está vindo, qual é a renda desse torcedor que está vindo, qual é a distância que esse torcedor está percorrendo, quem vem com esse torcedor vem sozinho, ele vem com amigos, ele vem com filho, vem a família toda. A gente precisa conhecer o torcedor flamenguista que está indo ao estádio. A gente precisa conhecer a diferença do torcedor com relação ao preço do ingresso. Quando o ingresso é mais caro, da onde o torcedor está vindo. Quando o ingresso é mais barato, da onde o torcedor está vindo. E aí, então, a gente parte para uma outra discussão. A discussão ainda não é localizar o terreno. Nós vamos ter que pesquisar as razões pelas quais alguns torcedores deixaram de ir ao estádio. Essa pesquisa é muito importante, porque a gente precisa crescer o número de torcedores indo ao estádio sempre. A gente precisa perguntar aos torcedores que não estão indo quais são as razões pelas quais eles não estão indo. É falta de transporte público, é falta de estacionamento, é falta de segurança, é falta de renda, é falta de emprego. A gente precisa entender. A gente precisa também decidir se nós queremos atrair esse torcedor ou não, ou se precisamos trazer esse torcedor de volta para o estádio ou não. Eu diria que sim. A gente tem que ter um modelo de negócio que atraia mais torcedores sempre, que a gente tenha um público sempre muito alto. E a gente precisa identificar as razões pelas quais alguns torcedores não estão indo ao estádio. Lembrando, o Flamengo não é de um grupo de torcedores, né? O Flamengo é de todos têm o mesmo direito. A gente precisa entender se as razões são legítimas, se o Flamengo pode contribuir. Claro, o Flamengo não pode dar renda para as pessoas, não dá emprego, mas pode entender esse mecanismo um pouco melhor. Quando a gente passa a conhecer o torcedor, a gente tem que fazer uma combinação de coisas. A gente pega o primeiro estudo,
que é o estudo da onde os torcedores estão vindo. Esse estudo se chama Estudo de Origem e Destino e se parece com isso aqui, ó, essa imagem. Um monte de linha sobre um mapa, normalmente um mapa de renda, e você tem uma ideia das áreas aí que são mais atrativas, de onde o torcedor está vindo, né? Então você consegue entender a quantidade de quilômetros que esse torcedor está disposto a se deslocar para chegar até o estádio, que é uma pergunta essencial dessa pesquisa. Quanto você está disposto a se movimentar, a se deslocar para chegar ao estádio? Essa é uma pergunta essencial. E qual meio de transporte é o seu favorito? Você iria se não tivesse acesso ao metrô? Você iria se fosse através de uma via expressa que não tivesse muito trânsito? Você precisa fazer essas perguntas. Essas perguntas são essenciais. Depois que você tem esse estudo aqui e decidiu qual é o modelo de negócio, você combina essas informações. Informações do estudo de origem e destino. Você combina com um mapa de onde estão os torcedores que não estão indo mais ao estádio. E você também combina essa informação com o modelo de negócio. E por que a discussão do modelo de negócio? Porque senão a gente pensa, é muito simples, a gente escolhe um terreno barato, longe, que tenha transporte público e está resolvido. Não é tão simples assim. E por que não? Porque tem duas razões, tem duas rendas que são muito importantes para um estádio de futebol. A primeira é o name rights, que vocês já ouviram bastante aí, né? Que é a venda do nome do estádio. E a segunda é a venda de camarotes corporativos. Essas duas rendas são essenciais para esse negócio. E vamos entender o seguinte. Se a gente coloca um estádio lá na Caixa Prego, longe pra caramba, a gente compra um terreno barato, faz um estádio lindo, mas fora de mão. Esse estádio se torna pouco atrativo para shows e eventos. Sendo pouco atrativo para shows e eventos, o nome do estádio vai ter menos espaço na mídia. Então as empresas vão ter menos disposição de pagar pelo nome do estádio. É um dos problemas que o estádio que foi construído lá em São Paulo, a Arena da Corrupção, tem. É longe, é fora de mão. Vai ser difícil botar um nome ali, porque é difícil ter um show lá. Então as empresas querem pagar muito menos, porque se você tiver lá 10 shows por ano, vai, sei lá, tá vindo Rolling Stones, Paul McCartney, sei lá, só banda grande. Então os caras falam, ó, vai ter muita exposição. Então é muito importante, não dá para pegar o estádio, jogar o estádio lá longe porque o terreno é barato e porque tem transporte público. A gente tem que fazer um balanço disso. Essa pesquisa com os torcedores também, e ela vai tomar muito tempo, porque ela tem que ser feita em diferentes tempos, diferentes momentos. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa logo depois da desclassificação do Flamengo na Libertadores, a resposta vai ser, eu não quero nunca mais ir para o estádio. Vai ter muita gente falando isso. Então a gente vai ter que pegar vários momentos, vários retratos, para a gente ter uma ideia boa, né? Por exemplo, a gente não pode pegar a informação e construir o mapa de origem e destino logo depois, a final que o Flamengo ganhou, né? Então vai ficar, o estudo fica desequilibrado. E agora a gente vai começar a falar do processo mesmo, né? E qual é o processo? Na entrevista que o Vrobel deu aqui para o Coluna do Flamengo alguns meses atrás, no ano passado, na verdade, ele falou que o Flamengo estava analisando 40 terrenos. Tá? Vamos entender o seguinte. Como funciona esse mecanismo do mercado? Bom, alguém quer comprar um terreno, vai ao mercado e fala, eu quero comprar um terreno, corretores começam a trazer os terrenos. Os corretores sabem para qual função aqueles terrenos estão sendo destinados. E aí começam os problemas. Quando isso acontece, o corretor não está representando o Flamengo no negócio. O corretor está representando o proprietário do terreno, razão pela qual o corretor vai ter interesse de fazer com que os preços sejam mais altos. O corretor, claro, vai batalhar para viabilizar o negócio, vai pressionar, inclusive, o proprietário para baixar um pouco o preço. Mas no final das contas, ele está do lado do proprietário. Sem a informação dos nossos torcedores e trabalhando com os corretores, esse negócio tende a começar errado. Depois que a gente tiver a informação dos torcedores, os torcedores que vão ao estádio, os torcedores que não vão ao estádio, combinado essa informação com o modelo de negócio, a gente tem um mapa das áreas prioritárias do Rio de Janeiro.
E aí muda a maneira com a qual o Flamengo vai tocar esse negócio. Ao invés de ir ao mercado chamar corretores, o Flamengo vai contratar profissionais especializados em negócios imobiliários para ir ao mercado procurar terrenos para o Flamengo. Eles estarão representando o Flamengo. Essas pessoas têm que ser pessoas que têm conhecimento do mercado, que sabem viabilizar negócios, que sabem trabalhar essa relação do cliente final. E esses profissionais, eles vão custar um pouco mais de dinheiro no começo, mas eles são remunerados pelo sucesso do negócio. E o sucesso do negócio não é simplesmente comprar o terreno, é comprar o terreno pelo menor valor possível. E aí tem uma outra história. Bons profissionais do mercado, eles não vão atrás de terrenos vazios, eles constroem negócios. O que é construir negócios? Eles, por exemplo, eles chegam num terreno ocupado por uma fábrica. E eles identificam que aquela fábrica não está muito bem instalada naquele terreno. Está pagando muito imposto, precisa de mais espaço. Eles acham um terreno fora daquela área, inviabilizam a compra daquele terreno através de um investidor e trocam. Aquele terreno, por exemplo, passa a ser o terreno para o Flamengo e a indústria move-se para um outro lugar que é mais apropriado para eles. Isso acontece no mercado imobiliário direto, há anos. Há anos. Acontece com indústria, acontece com shopping center. Isso é comum. É uma prática comum. Agora, o Flamengo tem que ter experts, tem que ter gente que é muito experiente para fazer isso. Qualquer macaco velho no mercado imobiliário consegue fazer isso. Tem outras maneiras. Outras maneiras, ao invés de comprar um terreno, procura-se vários pequenos terrenos médios, compra-se todos. Claro, você não vai comprando um por um, você monta compromissos de compra e venda e você vai comprando os terrenos. Isso se chama criar um mosaico de terrenos. Isso acontece também direto. E qual é a importância do Flamengo ter esses profissionais dentro de casa para localizar o terreno? Simples. Esses caras nunca vão dizer que trabalham para o Flamengo. Eles vão procurar terrenos disfarçados, dizendo que eu tenho um outro cliente, um terceiro cliente, um quarto cliente, para que as pessoas não encorajem as pessoas a se tornarem gananciosas e pedirem mais e mais pelo valor do terreno. É assim que deve funcionar. Ou seja, o Flamengo tem que ter esses profissionais dentro de casa indo ao mercado, falando, é o seguinte, estou indo ao mercado, mas eu não estou dizendo que é para o estádio do Flamengo. Eu estou indo para comprar terrenos. E eles podem inventar. Porque qual é o problema? Assim que o Flamengo for ao mercado e falar, essa informação se espalha e o preço do terreno dobra do dia para a noite. O corretor, para tentar convencer o proprietário do terreno, vai dizer, eu estou representando o Flamengo no negócio. Dá credibilidade ao corretor e o preço automaticamente dobra. Então a questão da localização do terreno é muito mais complexa do que receber 40 terrenos de corretores, chamar uma empresa de estudo de mercado e falar, vê se funciona. Por quê? O que essa empresa vai fazer? Essa empresa vai localizar os meios de transporte, vai localizar a questão do acesso, vai mapear barreiras físicas. O que são as barreiras físicas? São morros, montanhas, são, por exemplo, avenidas de fluxo expresso, que é difícil de cruzar, que você tem que dar voltas enormes, transporte público, como eu falei, e as barreiras sociais. As barreiras sociais, por exemplo, pode ser uma comunidade, pode ser uma área muito violenta, pode ser uma área que seja propensa a greves e manifestações. Eles mapeiam tudo isso e qualificam o terreno A, B, o terreno C, mas ainda assim é um estudo frágil. O estudo completo passa pelo conhecimento do torcedor, da onde o torcedor está vindo, para onde o torcedor está indo e tudo que envolve isso. Não é simplesmente o mapa através do recebimento das propriedades, dos terrenos. Não funciona dessa maneira. O negócio imobiliário profissional não funciona assim. O negócio imobiliário profissional funciona de uma outra maneira. Funciona você tendo profissionais proativos. Essa maneira de termos os profissionais trabalhando dentro do Flamengo. Eu não estou falando de um time, não. Eu estou falando de máximo quatro pessoas. No máximo 4 pessoas. São bem remunerados. Isso chama-se procura proativa.
ao invés da procura reativa, que é aquela que a gente recebe os terrenos. Hoje foi essa história sobre localização, quais são os fatores que determinam boa localização, que até agora, na mídia, nas entrevistas, a gente vem falando de transporte público, uma coisa ou outra, mas a gente ainda não tem essa definição bastante clara. Eu não sei se não foi divulgado ou simplesmente é uma informação que o Flamengo não tem, o Flamengo está simplesmente reagindo à oferta de terrenos. Fiquem ligados, esse foi o programa número 1. Os outros programas eu garanto vão ser mais empolgantes. No próximo programa a gente vai falar sobre exemplos internacionais, a gente vai falar de alguns estádios bem bacanas, estádios na Europa, alguns estádios na América do Sul, e depois no programa seguinte, depois do próximo, a gente vai falar já sobre a arquitetura do possível estádio do Flamengo. Fique ligado, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, marque aí o sininho de notificações, deixe o seu like nesse vídeo, é claro, e façam seus comentários. Deixe os seus comentários aqui, eu vou tentar responder todas as mensagens possíveis. Nos acompanhe aí o Coluna do Flamengo e o TV Coluna do Flamengo nas redes sociais. E se você quiser falar comigo mais diretamente, você me acha lá no Twitter e a gente começa a trocar uma ideia sobre o futuro estádio do Flamengo. Muito obrigado por você aí ter assistido, fique ligado no canal, abraço!